Pessoal, hoje eu vou falar para vocês dos latossolos. Os latossolos são os solos mais comuns no Brasil e também muito comuns no mundo. O Brasil tem uma área de quase 3 milhões de quilômetros quadrados coberta por esse tipo de solo aqui, tá? Então uma área quase do tamanho da Argentina aí, coberta por latossolos. Vocês já devem ter visto nos vídeos teóricos que o horizonte para classificar solos é o horizonte B, tá? O horizonte A é chamado de A porque é o horizonte arável, né? Onde passa o arado, e ele jamais vai ser um horizonte para, raríssimas vezes vai ser um horizonte diagnóstico para solos, porque o arado pode mexer e alterar o solo, né? Então aqui a gente pode ver um barranco que eu peguei aqui numa reserva, né? Tem floresta, né? E aqui o pessoal limpa às vezes para não cair árvores na estrada. E fica mais fácil de ver então aqui os horizontes, né, do latossolo. Então, o horizonte que caracteriza qualquer solo, vocês já devem ter visto na teoria, então é o horizonte B, tá? E o latossolo, ele é um solo caracteristicamente vermelho, como vocês podem ver aqui, podendo ter tons bem escuros, né, quase roxo ou roxo, e tons mais amarelados, né? A distinção entre o horizonte A, que é onde está a matéria orgânica da mata aqui em cima, né, e o horizonte que caracteriza o latossolo, ela não é uma distinção muito clara, e também depois os horizontes que vão ter abaixo aqui, do horizonte B do latossolo, também não é muito clara nesses tipos de solo. É uma transição gradual, diferentemente de outros solos, tá? Então, as cores, né, do solo, latossolo, vão variar conforme os teores de óxido de ferro, né? Sendo que ferro 2O3 vai caracterizar o latossolo vermelho-amarelo, que não é exatamente esse aqui. E aí a gente pode ter tons mais amarelados conforme o estado de oxidação do ferro. O ferro tem 3 estados de oxidação, e esses 3 estados, cada um deles caracteriza uma cor. O amarelado, depois o amarelo-vermelho e por último o vermelho tendendo ao roxo. São solos ácidos, com grande teor de argila, né? E também pouca matéria orgânica, certo? Que mais que a gente pode falar sobre eles? Tem uma grande quantidade de argila, então as partículas vão ser muito pequenas para esse tipo de solo. Você quase não vai conseguir, você não vai, né, detectar partículas. A granulometria dele pode ser uma granulometria com macroporos e microporos, né? Quer dizer, não é granulometria, é a formação dos espaços dentro do solo, tá? E ele é um solo também que é muito permeável à água. Então a água, ela chove a água, né, em forma de precipitação, vai cair aqui e vai passar não tão lentamente por esse tipo de solos. Vai passar rapidamente, mas não tão rapidamente como um solo com base em arenita, um solo arenoso, certo? Esse grande teor de argila, né, de ferro, né, também é que caracteriza principalmente esse solo. Então, macroporos e microporos presentes, e ele tem uma grande capacidade, esse solo, quando tem muita argila, né, para reter água, certo? Então, são solos ótimos para a agricultura, né, solos mais valorizados aí do Brasil. Ele vai ter uma quantidade de argila que vai variar, e quanto mais argila tiver, se você molhar ele, mais ele vai ficar como se fosse aquela argila que as pessoas usam para fazer artesanato, fazer vasos, etc. Quanto menos argila tiver, mais esfarelado, ó, ele vai ficar assim, mais tendendo ao arenoso. E quanto menos argila ele tiver, mais fácil é para liberar os nutrientes para as plantas, e também mais fácil é de você remexer esse solo, né? Ele não racha tanto, ele é mais fácil para operacionar na agricultura, e mais rapidamente passa a água, tem maior também quantidades de animais e microbiologia atuando nesse solo, certo? Então espero ter contribuído aí
nessa primeira aula prática. Faz um bom tempo que eu não falo de solos, talvez tenha algum pequeno errinho aí, mas basicamente eu acho que o mais importante foi passado sobre esses solos. Só para encerrar aqui, a gente encontrou um cogumelo também, ó, se criando aí na base do solo aqui. Então, só para encerrar, abaixo aqui nós vamos ter um horizonte C, que a gente não consegue ver aqui, mas em outros trechos aqui da floresta é possível ver, que tem ainda muito arenito aqui se desmanchando. Aqui nós já estamos numa região onde o solo vai mudar, logo acima aqui vai ser um solo muito mais arenoso, que é onde tem aí um campo de altitude praticamente. Embora a gente não esteja ainda a 1.500, 1.600, 1.800 metros, nós estamos a uns 1.300, aqui na região sul de Minas Gerais, mas esse solo vai mudar bastante mais para cima. Então poderemos encontrar aqui o horizonte C, que é a rocha já bem destruída, né? E eventualmente mais rochas para baixo, certo? Eventualmente não, é quase certo que vai encontrar a rocha, senão nós estaríamos em outro planeta. Um grande abraço para vocês.